Quando meu pai e minha madrasta entraram no meu quarto naquela noite, pude ver em seus olhos que não haveria compaixão. Cada vez que a mão dela atingia meu rosto, meu pai assistia com um sorriso, como se fosse algum tipo de entretenimento cruel. Com apenas 14 anos, comecei a planejar minha própria morte, convencida de que era a única saída do pesadelo que chamava de lar. Olá, meus queridos amigos, que bênção é compartilhar este momento com vocês hoje. Meu nome é Diane Oliver Matthews, tenho 68 anos. Antes de continuar, há algo que preciso lhes contar. 3 semanas atrás, os médicos trouxeram a notícia. Eu tenho câncer de ovário em estágio terminal. Eles me deram apenas alguns meses de vida. É por isso que escolhi gravar esses vídeos, para deixar minha história como um testemunho para outras mulheres guerreiras que também podem estar enfrentando batalhas difíceis. A todos vocês que permanecerão neste mundo depois que eu partir, peço do fundo do meu coração, por favor, escrevam Força Diane nos comentários. Isso significaria muito para mim. Obrigada, verdadeiramente, das profundezas da minha alma. Agora vivo nesta pequena cidade abençoada de Millbrook, aqui no interior da Geórgia. Tornou-se meu refúgio em um momento em que eu precisava desesperadamente de um novo começo, um canto tranquilo de paz que chamo orgulhosamente de lar. Cada dia agora parece um presente sagrado e poder compartilhar minha jornada com vocês dá significado a toda a dor que uma vez suportei. Se vocês puderem curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, estarão me ajudando a espalhar essa mensagem para mulheres em todos os lugares, que, não importa quão sombria a vida se torne, ainda é possível superar até os desafios mais insuportáveis. Uma das maiores alegrias da minha vida é meu jardim. Eu o plantei há quase 30 anos, logo após me mudar para cá. É meu santuário, o lugar onde converso com Deus e agradeço a Ele por cada amanhecer, mesmo sabendo agora que meus amanheceres são contados. Estou sentada neste exato momento na minha varanda, na cadeira de balanço que Joseph construiu para mim antes de falecer. Daqui posso ver as montanhas se estendendo pelo horizonte e sentir a brisa suave e fresca da tarde. Ao meu lado repousa uma pequena mesa com meu chá de erva cidreira e o velho álbum de fotos que guardo com carinho. Essas imagens guardam as memórias de uma vida repleta de tristeza, mas também de alegria e triunfo. Hoje quero compartilhar uma história que carrego em meu coração há muitos anos, uma história de perder a pessoa que você mais ama neste mundo e de como a vida pode mudar completamente em um piscar de olhos. Uma história de como uma menina foi forçada a se tornar mulher muito cedo e de como a sobrevivência às vezes exige escolhas dolorosas. É uma história de sofrimento, meus filhos, mas também de redenção e novos começos. Tudo começou na década de 1960, quando eu era apenas uma garotinha de tranças, correndo pelos quintais de barro vermelho de Pineville, minha cidade natal aqui na Geórgia. A vida em Pineville era simples, mas transbordava amor. Nós vivíamos em uma pequena casa de 3 cômodos com chão de terra e um telhado que rangia alto sempre que chovia. Nosso quintal se estendia amplo, com árvores de pêssego, maçã e noz pecan que eu adorava escalar, mesmo sabendo que minha mãe, Dona Zoe, me repreenderia por isso. Ah, minha amada mãe! Dona Zoe era verdadeiramente a luz do nosso lar. Ela era baixa e gordinha, com os cabelos negros sempre presos em um coque, seu sorriso brilhante o suficiente para aquecer todos os cantos da casa. Ela trabalhava como costureira, fazendo vestidos e ajustando roupas para as pessoas da cidade. Os vizinhos costumavam dizer que ela tinha mãos de fada. À noite, quando as tarefas estavam concluídas, ela me colocava na cama, contando histórias de fantasmas ou contos de tempos antigos. Mesmo em seus dias mais cansativos, ela nunca deixava de acariciar meu cabelo até eu adormecer. Diane, minha filha, a educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Ela me lembrava enquanto ajudava com minhas lições. Ela mesma havia estudado até a 3ª série, mas lia fluentemente e insistia que eu aprendesse tudo da maneira certa. Ela guardava cada desenho escolar que eu fazia, cada bilhete dos meus professores elogiando o meu bom comportamento. Meu pai, seu David, era um tipo de pessoa muito diferente.
Alto, magro, sempre usando um chapéu, com um olhar distante. Ele trabalhava como pedreiro, muitas vezes ausente por dias a fio construindo casas em fazendas próximas. Quando estava em casa, falava muito pouco. Ele era rígido, o tipo de homem que nunca precisava levantar a voz para comandar respeito. Um olhar dele era suficiente para silenciar a todos. Ele nunca foi afetuoso, nunca me colocou em seu colo, nunca pronunciou palavras ternas. Mas minha mãe sempre me tranquilizava. Seu pai te ama à sua maneira, filha. Homens à moda antiga são assim. E assim nossas vidas seguiam o ritmo do relógio da minha mãe. Acordávamos com o primeiro canto do galo por volta das 5 da manhã. Enquanto ela preparava café no fogão a lenha, aquele aroma rico se misturava ao cheiro de pão de milho fresco, uma memória que nunca perdi. Eu arrumava a mesa. Após o café da manhã, ajudava a lavar a louça e varria o quintal antes de ir para a escola. A escola ficava quase a 2 milhas de nossa casa e eu costumava ir a pé com outras crianças do bairro. Pelo caminho, brincávamos de pega-pega, contávamos histórias e ríamos sem preocupações. Minha amiga mais próxima era Irene, a filha do Sr. Andrew, o homem que possuía a mercearia. Éramos inseparáveis, como 2 dedos de uma mão. Juntos, brincávamos de casinha com bonecas feitas de palha de milho que mamãe confeccionava para nós. Girávamos em círculos cantando Ring Around the Rosie e nos escondíamos entre as árvores do pomar. Os domingos eram reservados para a missa na Igreja Batista de São Sebastião. Mamãe sempre me vestia com meu melhor vestido, costurado por suas próprias mãos, e alisava meu cabelo com água de arroz para que caísse liso. Após a missa, as famílias se reuniam na praça da cidade. As mulheres se envolviam em conversas animadas, os homens se sentavam em mesas jogando cartas ou dominó, enquanto nós, crianças, corríamos livres comprando pipoca e algodão doce com os vendedores de rua. No dia da independência, toda a cidade explodia em bandeiras coloridas. Mamãe preparava pudim de milho, grites e pão de milho, enquanto papai construía uma fogueira no quintal. Os vizinhos chegavam trazendo violões e cantávamos juntos até altas horas da noite. Aqueles eram os raros momentos em que via meu pai sorrir, na maioria das vezes após alguns goles de aguardente. Foi perto do meu 10º aniversário que comecei a notar uma mudança em mamãe. Ela estava sempre exausta, bebia água constantemente e ia ao banheiro com frequência excessiva. Apenas cansada, filha, muito trabalho, ela dizia, mas eu sabia que algo mais profundo estava errado. Um dia, ela desmaiou enquanto costurava. Papai a carregou em seus braços, uma das poucas vezes que a vi demonstrar ternura, e a levou apressadamente ao único médico da cidade, o Dr. Arthur. Foi então que soubemos que ela tinha diabetes, uma palavra que poucos em nossa comunidade entendiam. O médico explicou que seu nível de açúcar no sangue estava perigosamente alto, que ela precisaria de cuidados rigorosos, medicamentos caros e uma dieta estrita. Meu pai permaneceu em silêncio, como sempre, mas naquela noite ouviu do lado de fora chorando suavemente enquanto fumava seu cachimbo. A saúde de mamãe continuou a piorar. Suas pernas inchavam, sua visão se tornava turva. Mesmo assim, ela continuava costurando, mantendo a casa em funcionamento, penteando meu cabelo todas as manhãs antes da escola. Diene, minha filha, aprenda tudo o que puder. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, ela repetia como se já estivesse me preparando para sua ausência. Nos meses finais, ela não conseguia mais trabalhar, ficava na cama e eu assumia as tarefas domésticas. Aprendi a cozinhar, lavar roupas e passar. Papai trabalhava turnos duplos para pagar seus medicamentos, voltando para casa exausto, mais reservado do que nunca. À noite, eu me sentava ao seu lado, compartilhando histórias da escola. Ela sorria levemente, acariciando meu cabelo como antes. Então veio aquela tarde chuvosa. Ao voltar da escola, encontrei a senhora Ruth, nossa vizinha, esperando ao lado do portão. Sua expressão me disse tudo. Corri para dentro, escorregando no chão lamacento, tropeçando no quarto, e lá estava minha mãe, imóvel e serena, como se estivesse dormindo em paz. Ela havia partido enquanto eu aprendia frações na escola. Aquele dia marcou o fim de tudo que eu conhecia. No velório, observei meu pai ao lado
lado do caixão, rígido e silencioso, sem derramar uma única lágrima. Quando as pessoas ofereceram suas condolências, ele simplesmente assinou com a cabeça. Não houve um "sinto muito" para mim, nenhum abraço, nenhuma palavra reconfortante. Ele parecia congelado, inalcançável. Assim, aos 12 anos, fiquei com um pai que mal falava comigo, em uma casa que, sem minha mãe, já não se sentia como um lar. Os meses após sua morte foram envoltos em silêncio. Papai saía antes do amanhecer, voltava tarde, muitas vezes carregando o cheiro de uísque. Mantive a casa como ela me ensinou. Fui para a escola, voltei para cozinhar e lavar a roupa. Às vezes eu me sentava por horas com as roupas dela pressionadas contra meu rosto, respirando o leve traço de seu perfume. À noite, chorava em silêncio para que ele não ouvisse. Ele nunca mencionou mais uma vez o nome dela, como se ela tivesse sido apagada de sua memória. Eu tinha 14 anos quando tudo mudou mais uma vez. Naquela sexta-feira, papai voltou para casa mais cedo do que o habitual e, sem qualquer introdução, simplesmente disse: "Arrume a casa, teremos companhia amanhã." Sem explicações, sem detalhes, exatamente como ele. Na manhã seguinte, acordei cedo. Varrer o quintal, polir nossos poucos móveis, matar uma galinha e cozinhar um ensopado do jeito que mamãe me ensinou. Por volta do meio-dia, ouvi-o caminhando papai chegando. Quando saí para cumprimentá-los, congelei. Ao lado dele estava uma mulher que eu nunca havia visto antes. O nome dela era Nancy. Ela era o oposto completo da minha mãe. Alta, magra, com cabelos loiros descoloridos e unhas vermelhas longas. Usava um vestido justo que se ajustava às suas curvas, batom combinando com o escarlate das unhas e um perfume forte que anunciava sua presença antes mesmo de falar. Ela sorriu para mim, mas isso nunca tocou seus olhos. "Esta é a Nancy", disse papai, "minha noiva. Ela vai morar conosco a partir de hoje." Noiva? Minha cabeça girou. Não havia se passado 1 ano desde que enterramos mamãe. Como poderia haver uma noiva tão rápido? Como ela poderia se mudar? Mas engoli as perguntas. Com papai, perguntar era inútil. Nancy entrou em casa olhando ao redor com evidente descontentamento. "É tão pequena, David, e precisa urgentemente de uma nova camada de tinta." Então, ela me olhou de cima a baixo. A garota também poderia passar por uma reforma. Ela parece um menino com esse cabelo bagunçado. Naquela mesma noite, ela já havia desempacotado suas coisas no quarto do papai. 2 grandes malas cheias de roupas e intermináveis frascos de perfume. Aquela noite, os sons do quarto deles fizeram meu rosto queimar de vergonha. No início, Nancy fingiu ser prestativa. Ela cozinhou, embora não tão bem quanto mamãe, varreu o chão, até tentou me mostrar como usar batom. Mas seus olhos sempre atraíam. Havia um brilho frio e calculista neles, como se ela estivesse constantemente tramando algo. Foi na escola que sua verdadeira identidade foi revelada para mim. Durante o intervalo, Irene me puxou para o lado no pátio. "Diane, é verdade que seu pai está com a Nancy do bar à beira da estrada?" Meu estômago despencou. "O bar à beira da estrada?" "Você sabe", ela sussurrou, "aquele lugar vermelho perto do rio, na periferia da cidade. Todo mundo sabe o que acontece lá. Meu pai nem nos deixa passar por perto. Diz que é um lugar de pecado." Voltei para casa naquele dia com um peso enorme pressionando o meu peito. De repente, todos os olhares e sussurros quando eu caminhava pela cidade com Nancy fizeram sentido. A cidade inteira já sabia o que eu, em minha inocência, não conseguia ver. Pouco a pouco, a máscara de Nancy começou a escorregar. Ela parou de cozinhar, alegando que estava muito cansada, insistindo que eu já era velha o suficiente para lidar com as tarefas sozinha. Passava horas trancada no quarto, experimentando vestidos, pintando as unhas. À noite, ela e meu pai saíam, voltando tarde, ambos exalando álcool. Uma tarde, voltei da escola e encontrei o quarto da mamãe completamente mudado. Suas roupas tinham sumido do baú. Os poucos pertences que ela valorizava haviam desaparecido. No lugar, havia uma grande penteadeira coberta de frascos de perfume e maquiagem que eu nunca imaginei que alguém pudesse ter. "Onde estão as coisas da minha mãe?" perguntei, minha voz tremendo. "Jogadas fora", respondeu Nancy casualmente. "Eram nada além de trapos velhos, lixo mofado. Esta casa precisa de coisas novas."
Algo se quebrou dentro de mim. Corri para o quintal e me agarrei ao pé de pêssego que mamãe adorava, chorando. Foi a primeira vez que senti um ódio real, não apenas por Nancy, mas também por meu pai, que permitiu que ela apagasse cada vestígio de mamãe. As coisas pioraram quando fiz 15 anos. Papai passou a ficar mais em casa, seus olhos sempre em mim. Os de Nancy também. Parecia que estavam observando cada movimento meu. Na mesma época, comecei a me dar conta das mudanças no meu corpo. Eu não era mais a menina magricela do passado. Estava me tornando uma jovem mulher, como a Miss Ruth costumava dizer. Então, uma manhã, acordei com uma febre ardente. Não consegui ir à escola e fiquei tremendo debaixo do cobertor, sozinha em casa, enquanto o papai trabalhava. Quando Nancy chegou e me viu, em vez de cuidar de mim, ela fez uma careta. Fingindo estar doente só para faltar à escola, na minha época você levaria uma surra por menos. Não estou fingindo, murmurei fraquejando. Eu realmente estou com febre. Ela pressionou a palma da mão na minha testa com tanta força que quase doeu. De fato, mas não pense que isso significa que você pode ficar deitada. Há roupa para lavar e comida para cozinhar. Não consigo nem me levantar, implorei. Seus olhos endureceram. Então aprenda a não ficar doente. Aquela noite, quando o papai voltou para casa, Nancy distorceu a verdade em algo vil. Ela afirmou que eu só havia fingido estar doente para faltar à escola, que a havia pegado conversando com um menino no portão, que eu estava me tornando desavergonhada. Era a primeira vez que o pai levantava a mão contra mim. Um tapa seco que queimou a minha face e encheu os meus olhos de lágrimas. Nesta casa deve haver respeito, disse ele secamente, antes de se sentar à mesa como se nada tivesse acontecido. A partir desse momento, qualquer pretexto tornou-se motivo para me punir. Se a comida não tinha tempero, se as roupas não estavam bem passadas, se eu demorava um pouco demais na escola, a Nancy sempre arranjava uma maneira de virar o pai contra mim. E ele, que nunca fora afetuoso, tornou-se mais duro, mais violento a cada dia que passava. O pior aconteceu quando faltei à escola para ajudar a senhora Ruth, que tinha caído e machucado o braço. Passei a manhã a cuidar dela, a enfaixar a ferida, a preparar as suas refeições, a pôr a casa em ordem. Mas quando voltei, o pai e a Nancy estavam à espera na sala, ambos com o rosto fechado. "O diretor ligou", disse a Nancy com desprezo. "Você não apareceu na escola." "Eu estava ajudando a senhora Ruth. Ela caiu." "Mentira!" A Nancy cortou-me com a voz afiada. "Você estava com algum rapaz, não estava? Igual a sua mãe, que vivia atrás de homens." "Já chega!" explodi. "Não fale assim da minha mãe. Ela era decente, não como você, rastejando para fora daquele lugar junto ao rio." O silêncio que se seguiu foi insuportável. O rosto da Nancy contraiu-se de fúria, enquanto o do pai endureceu como pedra. Lentamente, ele levantou-se e tirou o cinto. Os lábios da Nancy curvaram-se num sorriso que me gelou o sangue. "Para ao quarto", ordenou o pai. O que aconteceu a seguir, meus queridos, é difícil de contar. Há feridas que nem o tempo consegue sarar por completo. Basta dizer que, nesse dia, conheci um lado do meu pai e da Nancy que nunca antes vira. Um lado cruel e sombrio que parecia alimentar-se do sofrimento. Enquanto ele me batia, ela ficou ali, sorrindo com aqueles lábios pintados de vermelho. Naquela noite, deitada na cama, com o corpo a pulsar de dor, percebi com clareza. Isto nunca iria parar, só iria piorar. Mas que podia fazer uma menina de 15 anos contra 2 adultos? Para onde iria se fugisse? Como sobreviveria? Ainda assim, nessas horas sem sono e marcadas por lágrimas, comecei a planear a minha fuga. Ainda não sabia como, mas sabia que tinha de ir embora, antes que fosse tarde demais. As semanas que se seguiram foram um pesadelo acordado. As punições tornaram-se rotina, como se a Nancy e o pai competissem para ver quem me magoava mais. O medo, que antes era apenas uma sombra no peito, cresceu até se tornar puro terror. Cada rangido do portão, anunciando o regresso deles, fazia o meu coração disparar. A Nancy especializava em humilhações. "Olha para esta comida, nenhum porco a comeria", dizia ela, atirando o prato ao chão para eu limpar. "Com essa cara feia e maneiras brutas, você morrerá sozinha como sua mãe." O pai nunca a impedia.
Às vezes, ele até sorria com um ar de aprovação. Os vizinhos começaram a reparar. Eu, que antes era uma garota viva e tagarela, agora arrastava-me com os olhos fixos no chão. As roupas pendiam folgadas sobre o meu corpo frágil. Na escola, minhas notas despencaram. Como poderia me concentrar quando minha mente estava acorrentada pelo medo, meu corpo dolorido? A senhora Ruth tentou ajudar de pequenas maneiras. Ela me convidava para um café, partilhava uma fatia de bolo, perguntava com delicadeza se eu estava bem. Mas eu sempre mentia, insistindo que estava tudo bem. Eu tinha vergonha, entende? Vergonha de confessar o que acontecia naquela casa. Vergonha de admitir que meu próprio pai... Numa noite, ouvi-os falando na cozinha. Ambos tinham bebido demais, as vozes altas e descuidadas, como se não se importassem que eu os ouvissem. Ela está ficando igual à mãe, zombou Nancy. Repare como o rapaz do Andrew olhou para ela na igreja no domingo. Não vai demorar até ela acabar grávida e esperar que a gente a sustente. Isso não vai acontecer, murmurou o pai, as palavras arrastadas pelo álcool. Enquanto ela viver sob o meu teto, obedece às minhas regras. E se ela fugir, como a outra? Conjecturou Nancy. Fiquei petrificada. A outra? Sobre quem nem se falava? Ela não é tola o bastante para tentar isso, disse o pai, e ouvi o copo bater na mesa. Ela sabe bem o que acontece com uma moça sozinha no escuro. Naquela noite, não consegui dormir. A quem Nancy se referia? Seria alguma ex do pai? Ou um pensamento mais sombrio rastejou até mim. Eu teria uma irmã que eu nunca conhecera? Alguém que também suportara a crueldade dele, mas conseguira escapar de uma forma que eu não havia conseguido? As coisas só pioraram quando Nancy começou a remexer meu quarto. Ela dizia estar à procura de provas de que eu via homens, cartas de amor, bilhetes escondidos, qualquer coisa que ela pudesse distorcer num motivo para mais punições. Numa tarde, ela encontrou a única coisa preciosa que eu ainda possuía, uma fotografia da minha mãe, escondida debaixo do colchão. "O que é isto?" exigiu, sacudindo a foto na minha frente. "Por favor, devolva", supliquei. "É a única lembrança que tenho dela." O sorriso de Nancy alargou-se. Sem dizer palavra, ela rasgou a foto em pedacinhos e atirou-as pela janela. Algo dentro de mim estilhaçou-se naquele instante. As lágrimas não vieram mais. No lugar delas, nasceu uma raiva fria e constante. Foi então que percebi, se eu não saísse desta casa, e logo eu me perderia por completo. Um dia, depois de uma punição especialmente cruel por ter chegado apenas 5 minutos atrasada da escola, deitei-me na cama olhando para o teto. Cada respiração doía, meu corpo era um enorme hematoma. A porta do meu quarto não tinha fechadura. O pai atirara anos antes, declarando que em sua casa não haveria segredos. Ouvi passos no corredor. Nancy surgiu usando aquele sorriso feroz que eu tanto conhecia. Eu, que antes era uma garota viva e tagarela, agora arrastava-me com os olhos fixos no chão. As roupas pendiam folgadas sobre o meu corpo frágil. Na escola, minhas notas despencaram. Como poderia me concentrar quando minha mente estava acorrentada pelo medo, meu corpo dolorido? A senhora Ruth tentou ajudar de pequenas maneiras. Ela me convidava para um café, partilhava uma fatia de bolo, perguntava com delicadeza se eu estava bem. Mas eu sempre mentia, insistindo que estava tudo bem. Eu tinha vergonha, entende? Vergonha de confessar o que acontecia naquela casa. Vergonha de admitir que meu próprio pai... Numa noite, ouvi-os falando na cozinha. Ambos tinham bebido demais, as vozes altas e descuidadas, como se não se importassem que eu os ouvissem. "Ela está ficando igual à mãe", zombou Nancy. "Repare como o rapaz do Andrew olhou para ela na igreja no domingo. Não vai demorar até ela acabar grávida e esperar que a gente a sustente." "Isso não vai acontecer", murmurou o pai, as palavras arrastadas pelo álcool. "Enquanto ela viver sobre o meu teto, obedece às minhas regras." "E se ela fugir, como a outra?" conjecturou Nancy. Fiquei petrificada. A outra? Sobre quem nem se falava? "Ela não é tola o bastante para tentar isso", disse o pai, e ouvi o copo bater na mesa.
Ela sabe bem o que acontece com uma moça sozinha no escuro. Naquela noite, não consegui dormir. A quem Nancy se referia? Seria alguma ex do pai? Ou um pensamento mais sombrio rastejou até mim. Eu teria uma irmã que eu nunca conhecera. Alguém que também suportara a crueldade dele, mas conseguira escapar de uma forma que eu não havia conseguido. As coisas só pioraram quando Nancy começou a remexer meu quarto. Ela dizia estar à procura de provas de que eu via homens, cartas de amor, bilhetes escondidos, qualquer coisa que ela pudesse distorcer num motivo para mais punições. Numa tarde, ela encontrou a única coisa preciosa que eu ainda possuía, uma fotografia da minha mãe, escondida debaixo do colchão. "O que é isto?" exigiu, sacudindo a foto na minha frente. "Por favor, devolva", supliquei. "É a única lembrança que tenho dela." O sorriso de Nancy alargou-se. Sem dizer palavra, ela rasgou a foto em pedacinhos e atirou-os pela janela. Algo dentro de mim estilhaçou-se naquele instante. As lágrimas não vieram mais. No lugar delas, nasceu uma raiva fria e constante. Foi então que percebi: se eu não saísse desta casa, e logo, eu me perderia por completo. Um dia, depois de uma punição especialmente cruel por ter chegado apenas 5 minutos atrasada da escola, deitei-me na cama olhando para o teto. Cada respiração doía, meu corpo era um enorme hematoma. A porta do meu quarto não tinha fechadura. O pai atirara anos antes, declarando que em sua casa não haveria segredos. Ouvi passos no corredor. Nancy surgiu, usando aquele sorriso feroz que eu tanto conhecia. Não havia dúvida, o Sr. Lucas não era um anjo. Mas na situação desesperadora em que eu estava presa, até mesmo o diabo poderia parecer um aliado possível. Uma tarde, enquanto Nancy tinha ido à cidade e meu pai estava no trabalho, finalmente encontrei coragem para bater à porta do Sr. Lucas. Meu coração batia tão violentamente que pensei que poderia explodir do meu peito. Quando a porta se abriu, quase perdi a coragem. Ele era um homem grande, com sobrancelhas grossas e um olhar penetrante. Uma longa cicatriz corria pelo lado direito do seu rosto, da testa ao queixo. "O que você quer, garota?" ele perguntou, sua voz áspera por anos de fumo. Eu preciso da sua ajuda, Sr. Lucas", sussurrei, minha voz mal audível. "Posso entrar?" Ele me lançou um olhar longo e avaliador, como se estivesse decidindo se eu valia o seu tempo. Então, sem uma palavra, ele se afastou e me deixou entrar. Sua casa me surpreendeu. Era limpa e organizada, nada como a bagunça que eu havia imaginado. Não havia garrafas vazias, nem sujeira. A sala de estar era simples. Um sofá desgastado, uma mesa pequena com 4 cadeiras e um rádio antigo. "Fale", disse ele, sentando-se à mesa e acendendo um cigarro. "Não tenho o dia todo." As palavras jorraram de mim como água de uma represa quebrada. Contei tudo, ou quase tudo. Falei sobre as punições, sobre como Nancy e meu pai me tratavam e sobre como eu precisava escapar antes que fosse tarde demais. Deixei de fora as noites mais terríveis, mas acho que ele entendeu de qualquer forma. O olhar duro em seus olhos me disse isso. "E o que exatamente você espera que eu faça?" ele perguntou quando terminei, esmagando seu cigarro no cinzeiro. "Não sou assistente social, garota." "Eu sei disso", disse eu, convocando cada grama de coragem que me restava. "Mas você tem conexões, pessoas que trabalham para você, e eu também sei sobre o cofre no quarto deles." O Sr. Lucas levantou uma sobrancelha, sua expressão agora preenchida com interesse genuíno. "O que você está propondo?" E foi assim que, naquela mesma tarde, o plano mais imprudente e perigoso da minha vida nasceu. Um plano que, se desse errado, poderia me custar muito mais do que algumas punições. Mas eu não tinha nada a perder. Voltei para casa com o coração acelerado, dividido entre o medo e a esperança. O Sr. Lucas ouviu atentamente, sugeriu algumas mudanças e, para minha surpresa, concordou em ajudar. "Não se trata da recompensa", ele disse enquanto eu estava saindo. "Há coisas que até um homem como eu, com minha reputação, não consegue engolir. O que seu pai e aquela mulher estão fazendo com você, isso é uma delas." O plano era simples, mas perigoso. Na noite de sábado, depois que meu pai e Nancy tivessem desmaiado de tanto beber, Lucas e seus homens invadiriam a casa como se fosse um assalto.
Eles iriam direto para o meu quarto, me arrastar para fora e disparar um tiro para o ar, não perto o suficiente para machucar alguém, mas alto o suficiente para que o pai e a Nancy ouvissem e acreditassem que eu havia sido morta. Depois, eles invadiriam o quarto deles, levariam o cofre e desapareceriam na noite. E depois disso? Eu perguntei. Para onde eu vou? Eu tenho contatos em Millbrook, ele respondeu. É uma cidade grande, longe o suficiente para que nunca te encontrem. Conheço pessoas lá, pessoas que podem te arranjar trabalho e um lugar para ficar até você se estabilizar. Nos dias que se seguiram, vivi em constante medo. Cada olhar do pai, cada gesto casual da Nancy me fazia pensar que eles haviam descoberto o plano. Dormir tornou-se quase impossível. Comer, esqueça. Eu carregava um nó permanente no estômago. Então, na sexta-feira, antes de tudo acontecer, algo ocorreu que quase me fez abandonar tudo. Eu estava voltando da escola quando vi a Nancy conversando no portão com a Miss Ruth. Elas pareciam perfeitamente à vontade, rindo como velhas amigas. À medida que me aproximava, ouvi a Nancy dizer: "Ela é uma garota difícil, sabe? Sempre tentando chamar atenção. Ela até inventou uma história de que o pai a bateu. Você consegue imaginar? O David, ele não machucaria uma mosca." A Miss Ruth me notou chegando e sorriu, mas não era aquele sorriso caloroso que ela costumava me dar. Este carregava suspeita. "Oi, Diane", ela disse. "Sua madrasta estava me contando como vocês duas estão se dando bem agora." Olhei para elas, meu estômago despencando como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Nancy, a mulher que me atormentava dia após dia, estava lá, mentindo descaradamente, me pintando como a vilã da história. O pior de tudo, a Miss Ruth parecia acreditar nela. "Isso mesmo", consegui sussurrar antes de correr para dentro de casa. Naquela noite, enquanto lavava a louça do jantar, ouvi o pai e a Nancy conversando na sala de estar. "Já falei com todos os vizinhos", a Nancy estava dizendo. "Se ela tentar espalhar mais mentiras, ninguém vai acreditar nela. Eu preparei tudo." "Ela merece", o pai respondeu, "garota ingrata, depois de tudo que fizemos por ela." Isso foi a gota d'água. Percebi que não era apenas meu corpo que estava em risco naquela casa, era minha mente, minha própria alma. Eles não estavam apenas me machucando fisicamente, estavam desmantelando minha reputação, fazendo-me duvidar da minha própria realidade. Era cruel, calculado, e eu sabia que não poderia suportar isso por muito mais tempo. No sábado, o dia do plano, acordei com uma determinação renovada. O que acontecesse depois não importava mais. Naquela noite, eu precisava sair. Fiz tudo como de costume. Limpei, cozinhei, mantive-me quieta no meu canto. O pai e a Nancy não perceberam nada, muito absorvidos em suas próprias indulgências. Como esperado, a bebida começou cedo. Cerveja no início, depois o uísque. A cada gole, suas vozes ficavam mais altas, suas risadas mais ásperas. Às 10 horas, eles estavam cambaleando pela casa. Nancy tentou me arrastar para dançar com eles, mas eu fingi uma dor de cabeça e deslizei para o meu quarto. "Ela sempre estraga a nossa diversão", ouvia resmungar enquanto fechava a porta. Empoleirada na beirada da minha cama, escutei a música estrondosa e as risadas bêbadas da sala de estar. Lentamente, o barulho começou a diminuir. Espiei pela fresta da porta e vi que eles tinham ido para o quarto deles. Ainda demoraria um pouco até que a casa finalmente caísse em silêncio. Quando os roncos trovejantes do meu pai ecoaram pelo corredor, soube que era a hora. Tirei o pequeno pacote que havia escondido, algumas roupas, meu caderno escolar onde despejava meus pensamentos e um lenço que pertencera à minha mãe, o único objeto dela que Nancy não havia encontrado destruído. Escondi tudo sobre o travesseiro, deitei-me vestido e esperei. Exatamente à meia-noite, ouvi um som suave na janela, o sinal. Meu coração batia tão violentamente que pensei que poderia explodir. O Sr. Lucas foi claro. Eu deveria ficar parada, fingir que dormia e não fazer barulho. Eles entrariam, me sequestrariam e o plano se desenrolaria a partir daí. Os minutos seguintes se misturaram em medo e adrenalina. Ouvi a janela da cozinha sendo forçada, passos pelo corredor. De repente, a porta do meu quarto se abriu e 3 homens encapuzados entraram. Mesmo sabendo que era tudo planejado, não consegui conter o arrepio de um verdadeiro terror. "Silêncio", sussurrou um deles, segurando meu braço, firme o suficiente para parecer real, mas não o bastante para machucar. Nós saímos para o corredor e foi nesse momento que o plano quase desmoronou.
A porta do quarto do meu pai e da Nancy rangeu ao abrir. Meu pai saiu cambarigando de roupa íntima, os olhos inchados de sono e bebida. Que diabos? Ele começou, mas nunca terminou. Um dos homens atacou rápido, desferindo um soco brutal que o deixou inconsciente no chão. Nancy apareceu atrás dele, gritando descontroladamente. Outro homem levantou algo em direção a ela. No escuro, não consegui identificar se era uma arma de verdade, mas sua voz era autoritária. No chão, agora. Ela obedeceu instantaneamente, tremendo tanto que pensei que ela desmaiasse. Pela primeira vez, Nancy parecia verdadeiramente assustada, despida de sua arrogância habitual. Por um breve segundo, quase senti pena dela. Quase. Tudo acelerou a partir daí. Eles me carregaram enquanto um homem ficou para vigiar meu pai e Nancy. Um tiro ecoou pela noite, o sinal combinado, seguido de mais agitação dentro de casa. Minutos depois, todos se reuniram do lado de fora e corremos para um carro que esperava no final da rua. Somente quando estávamos a quilômetros de distância na estrada escura fora de Pineville, consegui finalmente respirar. O Sr. Lucas estava no banco do passageiro da frente. Ele olhou para mim com um meio sorriso. Tudo correu exatamente como planejado, garota. Para o mundo, você está morta. Até o momento em que eles conseguirem se libertar e chamar a polícia amanhã, tudo o que encontrarão em seu quarto são manchas de sangue. Era sangue de frango, mas eles não saberiam disso. Para eles, pareceria um assalto que deu errado. Mais importante ainda, eles nunca virão à minha procura. Eu deveria ter sentido alívio, mas, em vez disso, um vazio profundo me preenchia. Eu havia encenado a minha própria morte, deixando para trás a única vida que eu conhecera. Por mais doloroso que fosse, ainda era familiar. O que estava à frente era completamente inexplorado. E o cofre? Perguntei, tentando afastar a espiral sombria de pensamentos. O Sr. Lucas soltou uma risada seca. Nós conseguimos. Havia mais dinheiro do que eu esperava. Parece que seu pai vinha economizando. Sua parte está separada, exatamente como combinamos. O suficiente para te ajudar a recomeçar. Eu encostei a testa na janela do carro, as lágrimas escorrendo livremente. Não eram lágrimas de tristeza, nem de alívio. Eram lágrimas de despedida. Despedida da garota que eu fui, daquela casa, daquela vida. Adeus à cidade onde nasci, cresci e quase morri. O caminho à frente era incerto e sombrio. No entanto, pela primeira vez em anos, eu não temia o desconhecido. Pelo contrário, parecia uma promessa, uma chance, uma liberdade. E isso valia qualquer risco. Chegamos a Millbrook assim que a aurora começava a romper. A primeira visão da cidade ficará para sempre comigo. Casas coloridas, igrejas de torres altas, pessoas já apressadas em seu dia. Era um mundo completamente diferente de Pineville. Ninguém aqui te conhece, ninguém fará perguntas, disse o Sr. Lucas enquanto estacionava o carro em frente a uma casa modesta nos arredores. Isso pertence a Teresa, uma amiga minha. Você ficará aqui por alguns dias até encontrarmos algo melhor. Teresa era uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos e moldando um rosto marcado pelo tempo. Mas seus olhos gentis me lembravam os da minha mãe. Ela não pediu explicações quando o Sr. Lucas me apresentou como sua sobrinha que precisava de um novo começo. Ela simplesmente assentiu e me mostrou um pequeno quarto nos fundos da casa. Obrigada por tudo, Sr. Lucas, eu lhe disse enquanto ele se preparava para sair. Nunca esquecerei o que você fez. Ele deu de ombros, como se não significasse nada. Aqui, disse ele, me entregando um envelope, sua parte do cofre. Não é uma fortuna, mas o suficiente para começar. Quando finalmente abri depois que ele saiu, minha respiração parou. Era mais dinheiro do que eu jamais tinha visto na vida. Eu rapidamente o escondi debaixo do colchão, com medo até de contá-lo corretamente. Os primeiros dias na casa de Teresa foram inquietantes. Cada som repentino me fazia estremecer. Cada vez que saía, olhava por cima do ombro. Noite após noite, eu acordava de pesadelos com meu pai e Nancy me arrastando de volta para aquela casa de tormento. Teresa me deu espaço. Nunca me pressionou com perguntas, simplesmente deixou as refeições prontas e as roupas limpas dobradas. Uma semana depois, o Sr. Lucas voltou. "Tenho um trabalho para você", anunciou, levando-me ao restaurante do Sr. Joe na praça principal da cidade. "É lavagem de pratos. Não é muito, mas é um trabalho honesto."
O restaurante do Sr. Joe era um marco local, o mais tradicional de Millbrook. Instalado em uma antiga mansão na praça, suas mesas de madeira escura e toalhas xadrez vermelhas e brancas conferiam um charme acolhedor. O aroma que vinha da cozinha fazia meu estômago roncar. O próprio Sr. Joe era um homem grande, com um bigode espesso e uma voz forte, mas seu coração era suave, como manteiga derretendo ao sol. Com cerca de 60 anos, ele administrava o local com disciplina rigorosa, mas tratava sua equipe como família. Lucas me contou um pouco sobre a sua situação, disse no meu primeiro dia. Não quero me intrometer, só preciso saber se você é honesta e disposta a trabalhar. Sim, senhor, respondi, tentando soar mais corajosa do que me sentia. Bom, então você começa hoje, na pia. E assim minha nova vida começou. Acordava às 5 todas as manhãs, caminhava até o restaurante e passava o dia todo esfregando panelas, pratos e talheres até minhas mãos ficarem doloridas e enrugadas. Ao anoitecer, voltava para a casa de Teresa, tão exausta que só conseguia comer rapidamente e desabar na cama. No entanto, era um cansaço saudável, tão diferente do medo desgastante que vivi sob o teto de papai e Nancy. Com o passar das semanas, o Sr. Joe começou a me ensinar além da lavagem de pratos, como picar legumes corretamente, como temperar feijões à perfeição, como cozinhar o arroz fofo que era a assinatura do restaurante. Logo percebi que tinha um talento para cozinhar, talvez herdado de minha mãe. 6 meses depois, já ajudava na preparação das refeições. Ao final de um ano, conhecia todas as receitas do cardápio de cor. O senhor ria, dizendo que eu tinha boas mãos para a comida. Foi nesse período que conheci Ben, o filho do Sr. Joe. Ele tinha voltado de Atlanta, onde estudou administração de empresas, para ajudar o pai a administrar o restaurante. Alguns anos mais velho que eu, Ben era bonito, sempre bem vestido e se comportava com uma polidez silenciosa. No começo, mal trocávamos palavras. Afinal, eu era apenas a garota da cozinha e ele era o filho do proprietário. Mas pouco a pouco, algo mudou. Ben começou a aparecer na cozinha com mais frequência, sempre com alguma desculpa para iniciar uma conversa. Uma tarde, ele me pegou cantando baixinho enquanto picava cebolas. "Você tem uma voz linda", disse ele, e eu me envergonhei tanto que senti o calor subir até as raízes do meu cabelo. Lentamente, comecei a me abrir para ele. Nunca contei tudo sobre meu passado, apenas que havia perdido meus pais e me mudado para Millbrook em busca de um futuro melhor. Ele nunca pressionou por detalhes e até hoje sou grata por isso. Nosso primeiro verdadeiro encontro foi uma tranquila caminhada de domingo pela praça da cidade. Ele me comprou um sorvete e nós sentamos por horas em um banco, conversando sobre tudo e nada. Depois de viver tanto tempo com medo, parecia estranho, quase milagroso, rir livremente de coisas bobas. Esse foi o presente de Ben. Ele me fez esquecer, pelo menos por um tempo, a dor que carregava. Dentro de um ano, éramos oficialmente um casal com a bênção total do Sr. Joe. Ele parecia até mais feliz do que nós dois juntos. 2 anos depois, Ben me pediu em casamento. De joelhos diante de mim, com um anel simples, ele disse: "Não tenho muito a oferecer ainda, mas prometo trabalhar duro para te dar a vida que você merece." Eu chorei tanto naquele dia que ele pensou que eu poderia recusar, mas eram lágrimas de gratidão, alívio e admiração. Como a vida poderia ter mudado tão completamente? De uma garota maltratada e humilhada em Pineville, eu estava prestes a me tornar a esposa do homem mais gentil que já conheci. Nosso casamento foi modesto, realizado na igreja principal da cidade. Teresa estava lá. Até o Sr. Lucas veio, embora tenha saído assim que a cerimônia terminou. O Sr. Joe me acompanhou até o altar, com lágrimas escorrendo pelo rosto como uma criança. Como eu não tinha pai, ele insistiu em me entregar. Na recepção, após algumas taças de vinho, ele disse calorosamente: "Você é como uma filha para mim. Desde o primeiro dia, eu soube que Deus te enviou para nossa família." Nos primeiros anos de casamento, continuei trabalhando no restaurante com Ben e o Sr. Joe. Formávamos uma equipe perfeita.
Eu na cozinha, Ben gerenciando os negócios e o Sr. Joe supervisionando tudo, embora cada vez menos à medida que a idade pesava sobre ele. Quando o Sr. Joe faleceu 5 anos após nosso casamento, foi um golpe pesado. Fechamos o restaurante por uma semana em luto. No dia em que reabrimos, Ben me envolveu em seus braços e disse: "É o que o pai gostaria. Ele sempre me disse que você trouxe luz de volta a esta casa no dia em que chegou." A partir de então, Ben assumiu oficialmente e eu assumi o papel de chefe principal. Com o tempo, nossa culinária sulista ganhou uma reputação que se espalhou muito além da cidade. Visitantes viajavam longas distâncias apenas para provar nossos pratos, especialmente a torta de pêssego e o pão de milho doce que eu havia aperfeiçoado. O negócio cresceu, contratamos mais funcionários e, eventualmente, abrimos uma pequena pousada atrás do restaurante para os turistas que passavam. Olhando para trás, meus queridos, lembro daquela noite em que deixei Pineville no banco de um carro, aterrorizada e incerta sobre o que me aguardava. Nunca poderia imaginar as bênçãos que a vida havia escondido ao longo do caminho. O caminho não foi fácil, longe disso. Enfrentei pesadelos, o medo de ser descoberta e as memórias que retornavam não importam o quanto eu tentasse enterrá-las. Por anos, até mesmo ouvir o nome Pineville fazia meu peito apertar. Eu inventava novas histórias sobre quem eu era, sobre minha família, sobre meu passado. Mas com Ben ao meu lado, cada dia se tornava um pouco mais leve. No nosso 10º aniversário de casamento, finalmente contei a ele toda a verdade. Numa noite, após o restaurante fechar, sentamos juntos na varanda e eu desabafei. Falei sobre minha mãe, sobre meu pai e Nancy, sobre o abuso, sobre minha fuga. Chorei mais do que havia chorado em anos. As palavras saíram como um rio rompendo uma represa. Ben ouviu em silêncio, segurando minhas mãos o tempo todo. Quando terminei, ele me puxou para um abraço apertado e sussurrou, com a voz embargada de emoção: "Você é a pessoa mais forte que já conheci. E prometo, enquanto eu viver, ninguém jamais te fará mal novamente." Naquela noite, senti como se um peso imenso finalmente tivesse sido retirado dos meus ombros. Não precisava mais fingir, não precisava mais viver com medo. Pela primeira vez, encontrei não apenas segurança, mas amor verdadeiro, respeito e dignidade, coisas que um dia acreditei que não existiam para alguém como eu ou que eu nunca mereceria. E assim, meus queridos, é como a garota assustada de Pineville se tornou a mulher que sou hoje. Assim encontrei não apenas abrigo, mas um verdadeiro lar em Millbrook. Assim aprendi a lição mais importante de todas: não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce novamente. Agora, aos 68 anos, olho para trás e me maravilho com as reviravoltas inesperadas que a vida pode dar. Ainda estou aqui, em Millbrook, a mesma cidadezinha que me acolheu quando tudo que eu carregava eram as roupas nas costas e um punhado de sonhos despedaçados. O restaurante Southern Taste ainda está de pé, embora agora seja administrado pelo nosso sobrinho Robert, filho da irmã de Ben. Como nunca tivemos filhos, Robert assumiu quando chegou a hora. Ben faleceu há 5 anos, de repente, enquanto dormia, de um ataque cardíaco. Aconteceu tão rápido que ele nem teve tempo de sofrer. Graças a Deus por essa misericórdia. Compartilhamos quase 40 anos juntos, uma vida inteira de companheirismo, respeito e amor. Sinto falta dele todos os dias, especialmente ao entardecer, quando costumávamos sentar na varanda com o nosso café, assistindo ao sol se pôr. Mesmo agora, às vezes, por hábito, coloco 2 xícaras na mesa e só percebo meu erro depois de ter servido o café na segunda. É nesses pequenos momentos que sinto sua presença mais intensamente, como se ele ainda estivesse aqui em cada canto desta casa. Nosso lar fica a apenas 2 quadras do restaurante, um lugar simples, mas acolhedor, com um grande quintal, onde mantenho meu jardim de ervas medicinais. Comecei esse jardim há quase 3 décadas, após o susto de descobrir um nódulo em meu seio. Ben estava mais angustiado do que eu, mas graças a Deus e aos médicos, o tratamento funcionou e eu sobrevivi. Durante esse período, voltei-me para as ervas medicinais como um complemento à medicina tradicional. Li tudo o que pude encontrar, busquei conselhos das mulheres mais velhas da cidade e redescobri remédios que minha mãe me ensinou quando eu era criança. Lembro-me de vê-la preparar chás para os vizinhos doentes, sempre com um sorriso e uma palavra de conforto.
É o cuidado que cura mais do que a erva em si, ela costumava dizer. Acredito nisso, mesmo agora. O jardim começou com apenas algumas pequenas plantas de melissa e capim-limão. Hoje, cobre quase todo o quintal. Cultivo manjericão, alecrim, hortelã, boldo, pojo, arruda, manjericão doce e inúmeras outras ervas que uso para chás e remédios caseiros. Cada canteiro carrega sua própria história. O canteiro de camomila foi plantado no ano em que nossa sobrinha neta nasceu. Dizem que ajuda a acalmar os bebês. O alecrim veio como um presente de um cliente de um restaurante em Charleston, que mais tarde se tornou um querido amigo. E os roseiras que cercam o jardim cresceram a partir de estacas que Ben me deu em nosso 25º aniversário de casamento. Os vizinhos costumam parar pedindo um pouco de chá ou um remédio, e eu nunca digo não. A senhorita Louise, da esquina, vem toda semana buscar camomila para aliviar a cólica do neto. O Sr. Anthony, o aposentado da Casa Azul, pede hortelã para ajudar na digestão. E a jovem Patrícia, que se mudou para o bairro apenas no ano passado após seu casamento, já aprendeu a fazer pomate de calêndula ao meu lado. Para mim, este jardim é mais do que plantas. É uma forma de honrar a memória da minha mãe, de continuar o conhecimento que ela começou a transmitir, mas nunca teve tempo de concluir. Hoje em dia, minha vida é tranquila. Acordo com o primeiro canto do galo, um hábito que nunca perdi da infância. Faço meu café, cuido das minhas plantas e às vezes passo pelo restaurante para saber como estão as coisas. Robert gerencia bem, mas ainda busca meu conselho, especialmente quando se trata das receitas tradicionais da casa. Vovó, ninguém faz torta de pêssego como você, ele sempre diz, e nada me deixa mais orgulhosa. Nas tardes de quinta-feira, dou aulas de culinária no centro comunitário do bairro para mulheres em situação de vulnerabilidade. Não ensino apenas receitas, mas também como transformar essa habilidade em um meio de vida. Muitas delas carregam histórias dolorosas, algumas não muito diferentes da minha. Não compartilho todos os detalhes do meu passado, mas elas percebem que eu as entendo de uma forma que outros talvez não entendam. Várias dessas mulheres construíram pequenos negócios, serviços de buffet, lojas de bolos, doces caseiros. Jessica, por exemplo, que chegou aqui após seu marido quebrar seu braço, agora administra uma barraca de comida na feira, que sustenta ela e seus 3 filhos. Marlene, a mulher que encontrei uma vez dormindo na rodoviária, agora fornece biscoitos para 3 pequenos mercados da cidade. Ver mulheres como ela alcançarem a independência financeira enche-me de uma alegria tão grande que mal cabe no meu peito. Sinto como se de alguma forma estivesse oferecendo a elas a mesma chance que um dia recebi quando cheguei aqui pela primeira vez. Cada mulher que consegue se libertar do abuso ou da dependência é como um renascimento para mim. Aos domingos, assisto à missa na igreja principal, a mesma onde me casei com Ben. Sempre me sento no mesmo lugar, o 3º banco à direita, onde costumávamos sentar juntos. Depois, geralmente almoço na casa de Marta, irmã de Ben, cercada por toda a família. Estão lá Robert e sua esposa Christine, seus filhos, meus sobrinhos netos Peter e Gabriel. Às vezes, August, outro sobrinho de Ben, vem com sua família de Atlanta. A mesa transborda de comida e risadas, as crianças correndo por todo lado. Sinto uma profunda conexão com todos eles, mesmo após a morte de Ben. Eles são a família que o destino me deu, já que nunca encontrei coragem para descobrir o que aconteceu com meu pai e Nancy após aquela noite. As crianças adoram ouvir minhas histórias, as antigas como elas chamam, mas claro, são cuidadosamente selecionadas. Falo sobre minha mãe, sobre a vida no interior da Geórgia nos anos 60, sobre os jogos que jogávamos, as antigas celebrações do 4 de julho. Nunca menciono as partes dolorosas. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Por muitos anos, vivi com um medo de que meu pai e Nancy descobrissem que eu ainda estava viva, que poderiam vir atrás de mim. Mesmo adulta, casada, estabelecida, aquele medo nunca desapareceu completamente. Às vezes, ainda acordo de pesadelos, presa novamente naquela casa em Pineville, meu pai e Nancy me perseguindo por corredores escuros. Acordo sobressaltada, ensopada de suor, meu coração acelerado, precisando de vários minutos para me lembrar de que estou segura agora, que eles não podem mais me machucar. Ben sempre foi quem me acalmava nesses momentos. Ele acendia a luz ao lado da cama, me segurava perto, às vezes cantava suavemente até que eu adormecesse novamente. Após sua morte, tive que aprender a me acalmar. Chá de camomila e melissa ajudaram, assim como as orações que a Miss Teresa me ensinou tantos anos atrás.
Mas a vida tem uma maneira estranha de fechar ciclos. Há cerca de 10 anos, eu estava trabalhando no caixa do restaurante quando uma senhora idosa entrou, apoiando-se em uma bengala. Algo nela me chamou a atenção instantaneamente. Era Irene, minha amiga de infância de Pineville. Seu cabelo estava completamente branco agora, mas seus olhos ainda eram tão vivos. Meu coração quase parou. Ela me reconheceria? Perceberia que eu era Diane, a garota que todos acreditavam ter morrido em um assalto há tanto tempo? Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui lhe dar o troco. Tentando parecer casual, perguntei: "Você não é daqui, é?" "Não, querida." Desculpe, não posso ajudar com isso. Sempre há uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. Eu sei porque já estive lá uma vez. Eu atingi o fundo do poço, convencida de que não havia escape. Mas aprendi que nossa força não é medida pela idade, mas pela coragem de recomeçar a cada dia. Não importa se você tem 15 anos como eu tinha, ou 50, ou 70, nunca é tarde demais para dizer basta, buscar ajuda, reconstruir sua vida. As rugas no meu rosto são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Quando me olho no espelho agora, não vejo apenas os sinais da idade. Vejo as marcas de uma guerreira que se recusou a deixar que a crueldade a definisse. A vida me ensinou que mesmo na noite mais profunda, nossa luz interior nunca morre. Mesmo nas minhas horas mais sombrias, quando meu pai e Nancy tentaram me esmagar, algo dentro de mim permaneceu intacto, intocado, inquebrável. E no final, foi aquela centelha que me salvou. Eu nunca deixei que eles me despojassem da minha dignidade. Eles podem ter me machucado, humilhado, aterrorizado, mas eu nunca entreguei minha essência, minha humanidade. E isso fez toda a diferença. Descobri que somos muito mais fortes do que acreditamos, especialmente nos momentos em que pensamos que não temos mais nada. Houve inúmeras vezes em que quis desistir. Tantas noites pensei que não conseguiria enfrentar mais um dia naquela casa. Mas, de alguma forma, algo dentro de nós sempre encontra força em lugares que pensávamos estar vazios. O tempo não apaga todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda encontrar razões para sorrir. Eu ainda carrego as cicatrizes do meu passado, mas elas não me definem mais, elas não me controlam mais. Elas são simplesmente pedaços da minha história, não seu todo. Minha vida não é sobre o que foi feito a mim, mas sobre como escolhi responder. Eu poderia ter me tornado amarga, sedenta de vingança, fechada para o mundo. Em vez disso, escolhi amor, confiança e reconstrução. E essa escolha diária moldou quem eu me tornei. Agora, mesmo enquanto o câncer se espalha pelo meu corpo, vejo isso como apenas mais um capítulo, não o fim. Minha história viverá em cada pessoa que ouvir essas palavras e encontrar coragem para mudar sua própria realidade. Portanto, se você conhece alguém que vive com abuso, por favor, não desvie o olhar. Não faça o que alguns dos meus vizinhos em Pineville fizeram, fechar os olhos quando os sinais estavam bem diante deles. Às vezes, um único gesto de bondade, uma palavra de apoio, uma mão estendida, pode salvar uma vida. Para mim, aquele pequeno ato poderia ter significado a diferença entre a morte e a sobrevivência. Hoje, em todo o mundo, existem organizações, abrigos e linhas de apoio prontas para ajudar aqueles que enfrentam violência doméstica. Busque ajuda. Aprenda sobre os recursos disponíveis onde você mora. A mesma internet que nos conecta através deste vídeo pode também servir como uma poderosa ferramenta para encontrar o apoio que você precisa. Você não precisa suportar isso sozinho, como eu fiz uma vez. E para aqueles que, como eu, já se libertaram do ciclo de abuso, sua história importa. Seu testemunho pode ser a luz guia para alguém que ainda está preso na escuridão. Nunca sinta vergonha de compartilhar sua jornada quando o momento parecer certo. A vergonha pertence aos abusadores, nunca às vítimas. Antes de me despedir, quero fazer um pedido sincero. Se esta história tocou você, por favor, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações agora mesmo. Cada inscrição significa que mais uma pessoa pode ouvir histórias como a minha, histórias que podem salvar vidas. Cada curtida, cada comentário é como um abraço para mim durante esses meses finais, me dando a certeza de que minha jornada não foi em vão. Se puder, deixe um comentário com as palavras "Força, Senhora Diane". Isso me trará grande conforto nesses dias difíceis de tratamento paliativo. Cada mensagem que recebo funciona como remédio para a alma, me dando forças para continuar gravando enquanto ainda tenho energia.
Compartilhe este vídeo imediatamente com alguém que você acha que pode precisar, talvez um amigo em um relacionamento abusivo que ainda não reconheceu isso, ou alguém que acaba de escapar de uma situação dolorosa e precisa de esperança. Nunca subestime o poder de um único compartilhamento. Pode ser o primeiro passo para alguém buscar ajuda. E se você assistiu até o final, escreva a palavra saúde nos comentários. Isso me mostrará que minha história está realmente alcançando corações, que não estou falando ao vazio. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Juntos, podemos criar uma corrente de apoio e esperança que alcance mulheres em todos os cantos deste país. Encerro com paz no coração, sabendo que mesmo quando eu não estiver mais aqui, minha história viverá através de você. Assim como o pequeno jardim de ervas que plantei há 30 anos, que agora cresce e floresce por conta própria, rezo para que as palavras que planto hoje floresçam em atos de coragem, compaixão e amor. Obrigado por ouvir. Que Deus abençoe cada um de vocês.